Seja muito bem-vinda ao nosso episódio NutriFlix. Pode ser que seja a primeira vez que você está aqui. E se você está aqui, eu tenho certeza que você quer ficar magra, comendo bem. E aqui você vai aprender as combinações alimentares que regulam seus hormônios para que você tenha um emagrecimento definitivo. E você hoje é minha convidada especial para falar sobre ansiedade e compulsão alimentar. Esse é um tema que muitas vezes chega ali na minha caixinha de pergunta e as pessoas se sentem culpadas por ter muita ansiedade, muita compulsão alimentar e acreditam fortemente que não conseguem chegar ao seu resultado definitivo porque são muito ansiosas ou muito compulsivas. Mas o que ninguém te conta é o porquê você desenvolveu essa ansiedade. Por que essa compulsão alimentar é tão desregulada? Eu recebi algumas perguntas sobre a questão do doce e de retirar o carboidrato da alimentação. A maior parte das pessoas, o que me fala é o seguinte: Nutri, eu começo bem uma dieta, mas logo eu paro no meio do caminho. Por que eu paro no meio do caminho? Porque este caminho é um caminho insustentável e que gera ansiedade e gera compulsão alimentar. Ansiedade não é psicológico, e sim hormonal. As atitudes alimentares que nós tomamos durante todos os anos da nossa vida nos levam a um quadro de ansiedade e compulsão alimentar. Mas isso não é condenação. E até o final, quero já te apresentar algumas estratégias importantes para a redução de ansiedade e compulsão alimentar e para que você consiga seguir estratégias eficientes no emagrecimento feminino, principalmente após os 30, 40 ou 60 anos, que o metabolismo já fica mais lento naturalmente, devido a esse declínio hormonal. Mas isso não é condenação. Nós podemos virar esse jogo e nós vamos virar esse jogo. Um ponto importante que eu gostaria de te perguntar é qual horário do dia você tem mais fome? E muitas pessoas têm mais fome ao acordar, outras no almoço, e muitas delas têm mais fome no período da tarde ou da noite. Qual o horário do pico da fome? Quando eu falo pico da fome, eu falo da fome descontrolada, daquela fome que você quer comer até as paredes. E é também daquela fome que é uma fome de um determinado alimento. Então, por exemplo, estou com fome hoje daquele macarrão ou daquele alimento. Antes de mais nada, eu vou convidar aqui o maridão, Dr. Cristiano Correia. Dr. Cristiano, para quem não sabe, é médico, endocrinologista e nutrólogo, mestre em vitamina D e maridão da Nutri. Juntos aí, nós estamos aí envolvendo, chamando você para conhecer este novo mundo, essa revolução do emagrecimento, diferente de tudo que você já viu. Vamos lá! Seja muito bem-vindo, doutor Cristiano. Hoje o assunto é ansiedade e compulsão alimentar e já queremos ir direto ao ponto, explicando para as pessoas quais são os hormônios envolvidos na ansiedade e compulsão alimentar. Isso, maravilha, né? Esse é um tema muito importante. Psicológico, né? Você é psicológico, desculpa, completando aí. É um tema muito importante, né, Nutri? Porque a ansiedade e a compulsão alimentar são juntas, né? E eu colocaria essas duas entidades como se fossem uma, porque na verdade elas são uma entidade só, né? Elas são o inimigo, um dos grandes inimigos do emagrecimento. Então muitas pessoas falam assim: eu não consigo emagrecer porque eu não tenho força de vontade, porque para mim tenho uma compulsão muito, muito grande, eu sou muito ansiosa, né? E é por isso que eu não consigo emagrecer. E as pessoas vão aprender que isso são inimigos, mas são inimigos que tem como você debelar, tem como você controlar e administrar. Agora, tem que ser pelo caminho certo, né? Pelo caminho errado, realmente você vai ficar refém deles a vida inteira. Então, nós vamos ensinar ferramentas, uma das ferramentas, né? Não dá para ensinar todas hoje, mas com certeza uma ou duas ferramentas que dá para você utilizar. E ao longo das próximas lives, a gente vai falando das outras ferramentas que você vai utilizar para poder lidar com esse inimigo e subjugá-lo, e não ser mais refém dele. Doutor Cristiano, antes de falar de ansiedade e compulsão alimentar, a gente tem que falar o que é fome, né? Porque muitas vezes a gente não sabe diferenciar o que é uma fome fisiológica de uma fome real. Então, o conceito de fome, o que é?
Então, fome, na verdade, né, é um mecanismo biológico natural de qualquer ser vivo, né, de qualquer animal. Ele precisa ter fome para poder ter aquele impulso de busca do alimento tão necessário, né, que vai fornecer os nutrientes tão necessários para que o organismo funcione bem. Então, a fome é algo natural. E é isso que a gente precisa entender. O organismo humano é feito para ser magro, é feito para ter uma boa composição corporal. Eu costumo falar que nós somos pré-programados para termos saúde, somos pré-programados para termos boa composição corporal. Então, a tendência natural do corpo é administrar a fome da forma correta, é administrar a saciedade da forma correta. Só que nós, ao longo dos tempos aí, nós temos aprendido conceitos enganosos sobre emagrecimento. Então, nós temos aprendido a contar calorias, temos aprendido a pesar alimentos, temos aprendido a fazer restrição de alimentos, né? E isso tem feito com que o processo de ganho de peso só aumente, não diminua. Então, hoje, se você chegar para qualquer pessoa e perguntar para ela o que precisa ser feito para emagrecer, quase todo mundo tem na ponta da língua o que precisa ser feito para emagrecer, porque isso é ditado aos quatro ventos há décadas. A mesma ladainha. Só que essa ladainha não funciona. E aí que está o problema, porque as pessoas acham que sabem, porque elas ouviram, infelizmente, às vezes até pessoas da área da saúde falando, né? Até profissionais, infelizmente, né? Falando essa ladainha. Então, você tem que comer menos, exercitar mais, você tem que cortar calorias. E isso é um raciocínio raso, esse é um raciocínio que desconsidera o quanto a interação dos alimentos com os nossos hormônios. E são os nossos hormônios que ditam os nossos processos biológicos. São os nossos hormônios que ditam o nosso metabolismo, que ditam a nossa fome, que ditam a nossa saciedade. E é sobre isso que nós vamos falar aqui. Perfeito. Então, nós temos que entender que a fome é fisiologicamente uma sensação que todos nós temos quando o nosso organismo necessita de uma reposição nutricional. A grelina, o hormônio liberado lá pelo nosso estômago, quando se encontra vazio, né, ele age diretamente no nosso cérebro, fazendo com que a gente tenha a sensação de fome ativa. Sabe o estômago ronca e aí a gente fica fraca, com vontade de comer realmente? Isso é hormonal, é um mecanismo aí que tem envolvimento com a grelina. Já a fome descontrolada, essa ansiedade, essa compulsão alimentar, ela é gerada muitas vezes por alimentos e estratégias que nós fazemos por anos da nossa vida. E que se a gente aprendeu desta forma, a gente pensa que a ansiedade é a culpada. E, na verdade, ela é a consequência. Isso que o doutor Cristiano falou é muito interessante, porque todas as vezes que nós optamos por estratégias de emagrecimento que restringem o nosso organismo dos nutrientes, principalmente se estamos na pré-menopausa ou na menopausa, o nosso organismo deficiente, ele aumenta os níveis de ansiedade e compulsão alimentar, porque ele se sente fraco, ele falta. Então, toda falta gera vontade desesperada. É normal comer doce. O que não é normal é ser desesperado por doce. Mas não adianta você retirar o doce se você é desesperado por doce. O caminho não é esse. Isso. Então, quando as pessoas falam de compulsão alimentar, a primeira palavra que vem à mente, fome, né? Principalmente aquela compulsão noturna que é muito comum, ela pode acontecer em qualquer horário do dia, mas na grande maioria das pessoas costuma acontecer aí à noite, né? À noite que é aquela fome noturna que é descontrolada, né? E aonde que a fome acontece, né? Você já se perguntou aonde que a fome acontece no seu corpo? Como é que você sente a fome? A fome acontece, ela é disparada num centro que tem dentro lá do nosso cérebro, bem no cernezinho do cérebro. Por quê? Porque no cerne, né, lá no centro do nosso cérebro, está o controle das nossas funções básicas, está o controle das nossas funções vitais, está o controle da nossa respiração, dos nossos batimentos cardíacos, da nossa circulação sanguínea, da geração de energia, inclusive do metabolismo, né, que a gente fala tanto, está o controle da nossa sede, da nossa fome e da nossa saciedade. Por quê? Porque isso é algo de extrema necessidade e importância para o organismo. Então, o organismo precisa guardar isso lá bem no centro,
bem guardadinho, bem escondidinho, porque são funções muito vitais. E não é diferente com a fome. Então, a função da fome, que é fundamental para a sobrevivência de qualquer ser vivo, né, fica ali no centro do cérebro humano. E aí as pessoas chegam para você e falam assim: você precisa ter mais força de vontade, você precisa controlar o seu apetite, você precisa controlar o que você come. Pessoal, não se trata de força de vontade. É claro que tudo na vida exige força de vontade, não tenha dúvida. Qualquer atitude que você vai tomar na vida, você precisa ter força de vontade e precisa ter postura para fazer acontecer. Óbvio, isso é claro. Só que essa força de vontade que as pessoas acusam quem está acima do peso de não ter, não é bem a realidade dos fatos. Por quê? Porque aquilo que está acontecendo ali no centro do cérebro da pessoa é um mecanismo de sobrevivência. Essa fome absurda, aquela fome que a pessoa não tem controle, ela literalmente ela não tem controle. Por quê? Porque é um mecanismo que foi feito para manter a pessoa viva. Embora ele esteja desequilibrado, ele esteja desajustado, ele está sinalizando muito além do que ele precisaria sinalizar. Ele está desequilibrado, só que o seu corpo não sabe disso. Você não sabe que está desequilibrado o seu mecanismo de fome. Então não adianta você conscientemente controlar aquele cerne lá do cérebro, porque a mente consciente, que é aquela parte de fora ali, ó, que eu vou mostrar para vocês de novo, olha, aquela parte maior ali é a mente consciente. Só que olha que interessante, aquela parte maior não controla a parte menor. Aquela coisinha que está lá no meio tem mais força do que todo o resto do cérebro. Aquela parte do cérebro ali que controla o batimento cardíaco, que controla a nossa fome e a nossa sede, ela é mais poderosa do que a nossa consciência. Por quê? Porque ela está relacionada à nossa sobrevivência. Então, o nosso corpo, antes de mais nada, ele precisa buscar para sobreviver. Para depois a gente pensar, raciocinar, imaginar, que é o que o restante do cérebro faz. São as funções mais nobres. Mas essas funções mais nobres, que é do ser humano, só podem existir se ele estiver vivo. Então, aquele feijãozinho que fica ali no meio do cérebro, que controla a sua fome, sua saciedade e sua sede, ele dispara sinais poderosos que não basta força de vontade para vencê-los. E aí que está a chave da questão. Não é você se culpar ou ser culpada por terceiros por não estar seguindo alguma coisa. É você encontrar os caminhos para fazer com que aquele cernezinho lá, aquela central, volte a operar de forma correta, volte a dar os disparos de fome na hora certa e os disparos de saciedade na hora certa. O que está acontecendo com uma pessoa que está acima do peso, que tem excesso de gordura corporal, é que ele está disparando o mecanismo de fome em excesso e disparando o mecanismo de saciedade muito menos do que deveria. Então, nós precisamos acertar aquele reloginho lá. Não basta falar, você precisa ter força de vontade. É claro que você sempre tem que ter força de vontade, mas a força de vontade sozinha não vai vencer o mecanismo da fome e saciedade se você não controlar através da alimentação. E é interessante o que o Dr. Cristiano disse, porque muitas vezes a gente carrega nas costas a culpa pelo sobrepeso e pela obesidade. E é fácil julgar, né? Só quem está na pele da pessoa que vive o sobrepeso e a obesidade sabe que não é psicológico. Muitas vezes nós temos a atitude de começar, a atitude da mudança, mas é descontrolado, é hormonal mesmo, gente. A gente não consegue controlar essa ansiedade e essa vontade de comer. A gente chuta o balde logo, mas isso tem solução. É esse controle hormonal, né? Quando nós falamos aí em hipotálamo, lá no nosso hipotálamo tem o centro da fome e da sede. Um truque legal, né, doutor Cristiano, que já é uma dica prática para vocês, normalmente quem tem muita fome o tempo todo, essa pessoa não se hidrata bem. Parece simples, mas eu quero que você observe a partir de hoje quantos copos de água você toma no dia. Se você acorda e já toma ali 300 a 500 ml de água, eu falo todo dia isso no meu Instagram, né? A hidratação em jejum. Nós acordamos desidratados, o nosso organismo precisa de água em jejum, é um detox natural e já começa a regular o hipotálamo. Então, se você toma água de manhã e se você toma frequentemente água, o normal é o consumo de 35 ml por quilo de peso.
Então, se você pesa 100 quilos, 35 vezes 100 quilos. E aí você vai saber quanto de água você deve tomar no dia. E legal, né, doutor Cristiano, lembrar que essa água tem que ser distribuída durante o dia. Porque se você tem muita sede à noite, e se você acorda para tomar água, se você acorda para tomar água à noite, tá errado, porque você está desidratada. Porque o ideal é tomar mais água durante o dia. E o centro da fome e da sede estando junto, se você está desidratado, dá impulso toda hora de vontade de comer. Mas, na verdade, você não sabe se é de comer ou é de beber água, mas você sempre come. E por que dá impulso de fome? Muitas vezes, né, a pessoa interpreta como fome, mas, na verdade, é o centro da sede que está disparando. Né? Só que ela não sabe disso. Como o centro da sede está muito juntinho do centro da fome, ele dispara e, às vezes, confunde com fome. Né? O cérebro interpreta como fome, que, na verdade, é sede. Por isso que um primeiro passo, super simples, fácil de fazer, mas já é uma primeira arma que você tem para vencer esse inimigo, né? Já é uma grande coisa que você vai ter, já é um passo que você deu, né? Em direção a vencer esse inimigo da compulsão alimentar, é manter uma boa hidratação. Isso que a Nutri está falando parece básico, simples, mas você não faz. E é nessa não fazer, nesse detalhezinho que você pega, muitas vezes você já começa a perder o jogo do emagrecimento, né? Então, comece a fazer isso porque você já vai desligar aquele disparo do centro da sede, isso já não vai gerar confusão no centro da fome. E aí entra uma outra sacada importante, que é oriundo desse lugar comum, desse conhecimento que todo mundo acha que tem, mas que na verdade está errado, que é, para emagrecer eu preciso restringir a alimentação. Restrição alimentar é uma das piores coisas quando se trata de emagrecimento, principalmente quando você não sabe como combinar os alimentos. Então você acha assim, eu tenho que tirar o carboidrato da dieta, aí eu tenho que tirar a gordura da dieta, aí eu tenho que tirar... E aí você está piorando o seu ciclo de descontrole da fome e saciedade. Você vai ficar cada vez com mais fome, cada vez mais desesperada, e aí, mais uma vez, vão falar que você não tem força de vontade, e aí é o efeito sanfona. Se você perder algum peso no início de alguma dieta que você fizer, você vai recuperar dobrado logo em seguida. Pode demorar 3 meses ou 6 meses, mas você vai recuperar esse peso dobrado. E aí eu queria compartilhar essa tela aqui, que é o ciclo, né? É o ciclo da dieta. Olha aí, né? Olha lá o que acontece com quase todo mundo. Dieta rigorosa, alimentos proibidos, leva frustração e tristeza. Então aqui já tem um efeito emocional. Se não fosse bioquímico cerebral, já seria emocional, né? Aí pensa no alimento proibido, gera compulsão, insatisfação corporal, vergonha do corpo e volta à alimentação descontrolada. Por que isso acontece? Por que esse ciclo ele se retroalimenta? Porque você não está sanando o problema. Você está com uma desnutrição. Por incrível que pareça, a obesidade, e nós vamos falar bastante sobre isso, é uma desnutrição. E por isso que o seu mecanismo de fome dispara o tempo inteiro. Porque por mais que você coma, você não se nutre. Porque há uma diferença entre comer e nutrir. Você está comendo, mas não está se nutrindo. E aí você já está comendo um alimento que não está te nutrindo. Aí você restringe esse que já não está te nutrindo. O que vai piorar? A desnutrição. E aí piora o mecanismo de fome, o desequilíbrio da fome e saciedade. Você vai continuar com mais fome ainda. A compulsão alimentar vai aumentar. Por quê? Porque o teu corpo não está sentindo que ele está sendo nutrido. Está entrando comida, mas não está entrando nutriente. E aí a gente vai aprender que emagrecer é muito mais sobre o que você vai acrescentar na sua alimentação e muito menos sobre o que você vai retirar. O que vai diminuir ou ser retirado ao longo do tempo, isso vai acontecer praticamente de forma natural quando você introduz a alimentação certa. Porque a alimentação certa gera saciedade, a alimentação certa te nutre, a alimentação certa diminui a fome. E não se trata, não estou falando de ficar comendo salada o dia inteiro, não. Não que a salada não seja boa, salada é boa, faz bem. Mas salada sozinha também não emagrece ninguém, não. Você pode emagrecer comendo coisas saborosas, como, por exemplo, um torresmo. Vou dar um exemplo aqui.
que todo mundo pensa que Esse come. exemplo do doutor Cristiano é só porque nós somos mineiros, tá, gente? Mas aqui, se você não come carne, se é vegano, também não tem problema. Eu estou dando um Aham, exemplo aqui, porque é um exemplo clássico, que todo mundo acha, se eu comer torresmo, eu vou engordar, né? é. E nós temos exemplos aí de pessoas que aumentaram o consumo de torresmo e emagreceram, né? Mas não é comendo só torresmo também. Eu só estou dando um exemplo que não é Isso. comer salada, não é só comer... Quando eu falo que a alimentação que vai te nutrir, aí você pensa, mas ele está falando de comer salada. Não estou falando disso. Eu estou falando de muito além disso. Eu estou falando de vários alimentos saborosos, gostosos, que hoje você deixa de comer achando que ao não comê-los vai te emagrecer. E, na verdade, vai aumentar o ciclo de fome e compulsão alimentar. Então, às vezes, um alimento ele é calórico, mas ele dispara tanto o mecanismo de saciedade, ele controla tanto o mecanismo de fome, e ele melhora tanto o teu metabolismo, apesar de ser calórico, que no final das contas o saldo é de emagrecimento. Ele vai promover emagrecimento, ele vai controlar a tua ansiedade, ele vai controlar a tua compulsão alimentar. Então é isso que nós vamos quebrar paradigmas aqui. O que a Nutri e eu falamos aqui não é mais do mesmo. Você não vai ver a Nutri e eu falando, mas você tem que comer menos, falando que você tem que comer menos para emagrecer, que você tem que exercitar mais, que você tem que cortar calorias, que você tem que pesar alimentos, que você tem que comer de 3 em 3 horas. Tudo isso que todo mundo praticamente tem certeza que é a forma certa de emagrecer, na verdade, é a forma errada. É por isso que a obesidade só está aumentando. Não é porque as pessoas não estão aprendendo formas de emagrecer, é porque elas estão aprendendo a forma errada. Elas estão aplicando os conceitos que estão sendo passados para elas. Só que os conceitos estão errados. Elas estão seguindo o mapa que está sendo passado para elas. Mas esse mapa não leva no destino. Esse mapa leva para mais acúmulo de gordura corporal. Esse mapa leva para mais obesidade. E não por acaso, depois que todo esse conhecimento de pesar alimento, de contar caloria, de comer de 3 em 3 horas, de cortar gordura, de cortar carboidrato, tratando tudo como se fosse uma coisa do mesmo balaio, tudo da mesma coisa, se fossem assuntos da mesma laia, vamos dizer assim, né? Foi depois disso que a obesidade disparou. Por que será? Será coincidência? Se você volta lá para os anos 70 e olha uma foto das pessoas em Copacabana, na praia, nos anos 70, você não vê uma pessoa obesa, muito dificilmente. Todo mundo magrinho. E hoje, você vai na praia, o que você mais vê pessoas acima do peso. Por quê? Naquela época não se falava em nada disso. Não se falava em comer de 3 em 3 horas. Naquela época não se falava em contagem de caloria. Hoje que se fala, as pessoas estão obesas. Então a gente tem que começar a questionar. Será que o que eu ouço todo dia na televisão, será que o que eu ouço todo dia em programas, inclusive, que deveriam orientar sobre o emagrecimento, ou o que eu ouço leigos falando, ou mesmo profissionais, infelizmente, às vezes, será que está correto? E aqui eu não estou aqui para julgar nem condenar ninguém. Eu só quero ensinar, eu e a Nutri, né? Nós queremos ensinar você o que é certo, o que nós sabemos que funciona, tanto pela ciência mais moderna nutricional dos últimos 10, 15 anos, que mudou completamente o que a Nutri e eu aprendemos na faculdade, nós não aplicamos hoje, porque o que nós aprendemos na faculdade é isso. É esse conceito que leva, na verdade, para o efeito sanfona, e a gente já aprendeu que está errado. Mas a ciência já comprovou que esses conceitos estão falidos. Tanto é que mesmo as diretrizes da Sociedade de Nutrição Internacional estão começando a... Eles são super arrogantes, né? Eles não mudam facilmente, mas até eles, que acham que são donos da verdade, estão começando a ter que mudar, porque as evidências estão aí, né? Começando a pular na frente de todo mundo. A indústria farmacêutica se vale dessa contagem de calorias, desse comer de 3 em 3 horas, desse comer cereal no café da manhã, desse comer bolachinha fitness. Ela se vale disso para te vender produtos light, diet, zero, integrais, que você acha que vão te emagrecer. Mas você percebeu o que está acontecendo de fato, né? Observa, vê se esses produtos estão te emagrecendo verdadeiramente. E quando você perde peso, você não perde gordura, você perde massa magra.
E uma questão importante, doutor Cristiano, que a gente precisa ressaltar, né, que a maior parte das pessoas acredita, principalmente as mulheres, que é após a questão da menopausa o impeditivo do emagrecimento. Então, se você que está aqui com a gente, vamos falar que 99 ou 100% das pessoas que chegam até nós já tentaram todas as dietas, medicações e já acreditam que o metabolismo lento e a idade são os fatores que impedem o emagrecimento. Então, se você está aqui primeiro, vem para o mapa do emagrecimento hormonal, que você vai entender melhor sobre essa questão da idade. A idade não é um empecilho para ficar magra. Você consegue sim ficar magra mesmo na menopausa, na pré-menopausa. Por quê? Porque destravar o metabolismo depende de combinações alimentares e não de restrições alimentares. Tudo isso que o doutor Cristiano falou aqui, até às vezes parece novo para você, mas quando você começa a parar para pensar, já viu que tem sentido? Quantas vezes você já fez dieta restritiva, tomou suco verde, pão integral aqui, geleinha, pastinha de amendoim para lá, bolachinha de arroz para cá, tudo sem graça, sem gosto, não te dá prazer, você enche o seu carrinho do supermercado com produtos ditos para emagrecer, coisas que às vezes vence, né? Que eu já passei por isso, vence lá na tua despensa, porque você não aguenta comer, porque não tem gosto, né? A comida, ela é afetiva, ela tem que ser gostosa. E quantas vezes você já viveu isso? Ou quantas vezes você já viu pessoas que viveram isso? E quais são os resultados delas? O que nós falamos aqui são de vivências que o Dr. Cristiano tem mais de 20 anos aí como endocrinologista e a Nutri 12 anos como nutricionista, e nós vivemos na prática também na nossa vida e na vida dos nossos alunos e pacientes resultados. Não é sobre nós sabermos a grande verdade e dissermos, falar que a gente é dono da razão. A gente realmente enxerga os resultados nos nossos alunos e na nossa vida. Tudo que dá resultado, o doutor Cristiano costuma falar muito, né? Quanto a fatos, não há argumentos. Então, hoje nós temos aí, para quem está chegando agora e quiser dar uma olhadinha, ver as histórias reais de pessoas, assim como você, que já conquistaram esse caminho. E por que você não conquista? Porque o caminho está errado, né? Esse desespero. Hoje em dia, doutor Cristiano, as pessoas estão com medo de arroz, medo de macarrão, medo de batata, medo de mandioca, e acreditando que bolachinha de arroz é saudável, bolachinha fit é saudável, adoçante é saudável, pão integral é saudável. O conceito de comida que Deus deixou pra gente aí para comer mudou. Eu vejo as pessoas tendo medo de comer. E nós queremos tirar esse medo da sua vida. E só de ter esse medo, sua ansiedade já volta. Esse belisca-belisco o dia inteiro é o quê? É hormonal. Você não ativa em nenhum horário do seu dia hormônios da saciedade. Porque você tem medo de comer um prato de arroz com feijão? Você acha que feijão faz mal, que arroz faz mal? Ah, então é só sobre comer arroz e feijão? Você já viu o doutor Cristiano? Não te conto. Você sabe que eu recebi hoje na minha caixinha uma mulher falando que tem medo de comer banana. E aí eu perguntei para ela, você já viu alguma pessoa obesa de tanto comer banana? Eu nunca vi. Você já viu? Por aí, né, Nutri? Você vê como é que está deturpado, né? Como é que a mídia consegue fazer a cabeça das pessoas, né? Isso. Ela faz de tal forma que as pessoas estão, assim, achando que uma bolachinha fit é mais saudável do que uma banana. Isso. Um produto industrializado que não tem nada de bom nele, não tem nada de nutritivo e por isso você fica com compulsão alimentar. Eu estou dando um exemplo, tá? Lembra que esse é só um exemplo, temos vários. Que aquilo ali é mais saudável do que uma banana, que é feita pela natureza, que é toda integrada com uma série de nutrientes, né? Por quê? Porque a bolachinha ela é zero caloria ou tem pouca caloria e a banana tem caloria. É o raciocínio raso das calorias. Mais uma vez, a quem interessa o raciocínio das calorias? Eu só pergunto, a quem interessa o raciocínio das calorias? A você comer comida ou a indústria que te vende produto industrializado zero caloria? Mas que, na verdade, te engorda. Você vai aprender aqui que um produto zero caloria pode engordar e muito. E o alimento calórico pode emagrecer e muito. Pode continuar, Nutri. Desculpa te interromper.
Não, e tá perfeito isso. Então, quando nós falamos de ansiedade e compulsão alimentar, o que nós queremos que você entenda, que quando você reduz o seu nível de inflamação, os seus hormônios começam a ficar regulados, você destrava a queima de gordura, porque lá dentro do seu DNA existe um código que é para armazenar gordura e outro para queimar gordura. Durante o mapa, nós vamos ligar o código da queima de gordura e desligar o código do armazenamento de gordura. Então, se você tem gordura armazenada, principalmente na região da barriga, que seja 5 quilos, 10, 20, 30 quilos, você precisa utilizar essa gordura como fonte de energia. Nós vamos ensinar como queima gordura. Você vai entender. Mas todo passo a passo, ele é um conhecimento. Nós acreditamos que o emagrecimento inteligente é o que faz a diferença. Nós não queremos te dar algo pronto, nós queremos que você pare para pensar se faz sentido realmente para você. Porque nós sabemos que quem está aqui com a gente não quer uma dietinha pronta, quer um conhecimento libertador que tem base científica. Agora, doutor Cristiano, além da água, outro ponto que eu já quero colocar assim, bem às claras, para o pessoal sair daqui e já reduzir essa ansiedade o tempo todo, é lembrar que é fundamental colocar em todas as refeições uma fonte de proteína. E aí, já é uma prática para vocês colocarem. Vocês vão ver que aqui aprender. A Nutri já começou dando bastante coisa importante aqui hoje, hein, gente? Aproveitem. Aproveita para colocar. E olha, gente, uma coisa, eu e o doutor Cristiano estamos comprometidos, tiramos o nosso tempo, o doutor Cristiano aí tem uma agenda complicadíssima e faz questão de participar dos eventos, né? E então, assim, toda vez que você vier aqui com a gente, que a gente te convidar, é para sair daqui e colocar em prática. E você já vai sentindo a diferença. Não espera, não, porque você merece esse melhor. Então, o que acontece, doutor Cristiano? As proteínas são as construtoras, né? É um macronutriente construtor. E muitas vezes, o café da manhã, o almoço, o lanche da tarde, o jantar, são refeições que têm carboidratos e podem ter carboidratos, mas falta proteína. Então, se você acrescenta uma proteína em cada refeição do seu dia, sua ansiedade reduz, porque você vai estar nutrindo hormônios que te dão o equilíbrio. Você vai estar dando ao seu corpo o que ele precisa. As proteínas você encontra. Ó, já vou entregar com tudo, hein, doutor? Entregar com tudo. Vamos entregar mesmo. Isso. Vamos entregar para a gente libertar esse pessoal desses conceitos errados aí que estão mantendo cativos aí da obesidade, né? As proteínas você encontra num iogurte, você pode fazer um iogurte natural na sua casa, você pode comprar industrializado, não tem problema, você pode colocar frutas no iogurte, nos queijos. Os queijos são grandes aliados do emagrecimento. Quanto mais amarelo o queijo, melhor para emagrecer. Então, o queijo Minas, o queijo canastra, o queijo colonial, o queijo mussarela, os queijos são aliados no emagrecimento se você não tem nenhuma intolerância. O leite, se você tem intolerância à lactose ou à caseína, você não precisa de leite para viver. Mas se você sente bem tomando um copo de leite, você pode incluir, que tem proteínas também, as carnes, né? Frango, peixe, camarão, frutos do mar, vísceras, todas também podem ser consumidas. Os ovos, ovo de codorna, ovo normal. Então, é importante acrescentar estes alimentos. Já é uma prática, assim, fundamental para a redução de ansiedade e compulsão alimentar. Porque eu tenho certeza que se você tem muita compulsão, está faltando coisa aí. Não está sobrando. Não é, doutor? Exatamente, né? Você até colocou um slide aqui, né? Eu acho que a gente poderia até colocar ele aqui, ó, mostrando como, olha, dependendo do que você consome, quando chega ali, o alimento chega no seu estômago, no intestino, é por isso que eu falo que contagem calórica é irrelevante, porque o seu estômago, o seu intestino e o seu organismo não contam calorias, eles contam nutrientes. É com os nutrientes, ou a falta deles, ou a presença de antinutrientes, que muitos alimentos aí, zero caloria, light diet, tem antinutrientes, né? É essa interação a que vai provocar a modulação, a programação hormonal que vai dizer se você vai emagrecer ou engordar. É isso. Se você vai atingir uma composição corporal correta ou se você vai só virar um acumulador ostensivo de peso. Um acumulador infinito de calorias, de gorduras, né?
corporais, de gordura no corpo, né? Então, olha só, dependendo do alimento que chega no estômago e no intestino, o estômago e o intestino vão liberar substâncias, que são hormônios, como a grelina, como o peptídeo YY, como o famoso, hoje tem um remédio que o pessoal compra caríssimo, que faz o efeito desse hormônio, que é o GLP-1. Olha né? Aquele remedinho famoso, tem uma classe de remédios também, na verdade, que tem sido vendidas aí há muito Fala um tempo. pouquinho, doutor Cristiano, fala um pouquinho deles. Então, são medicações, né, como o Saxenda, Victoza, o Zempic, né, que, na verdade, trabalham aqui, ó, num dos hormônios. Agora, imagina se você conseguir trabalhar em todos os hormônios ao mesmo tempo. Se um dos hormônios está dando resultado para o pessoal por aí, você aplicando, imagina se você estimular o hormônio que já está no seu corpo, porque todos isso já existe no seu corpo. Agora, ele só não está sendo estimulado. É o que a Nutri falou, você já tem a chave do seu DNA do emagrecimento. Só que essa chave está desligada. A chave da obesidade está ligada e a chave do emagrecimento está desligada. Todo mundo tem as duas chaves. No DNA, no nosso código genético, tem um código para ganhar peso e tem um código para emagrecer. O que está acontecendo hoje em dia? O ideal é ter um equilíbrio entre as duas, né? Então, quando a pessoa está equilibrada, um equilibra o outro. A pessoa nem engorda nem emagrece. Ela equilibra, ela fica com a composição corporal boa. Porque ninguém também quer ficar emagrecendo infinitamente, né? Que aí vai sumir, né? E também ninguém quer ficar engordando infinitamente, que é o que tem acontecido aí. Só que hoje em dia, esses dois códigos não estão equilibrados. O código da obesidade está super ativado e o código do emagrecimento está desligado. Ele está lá, ele está presente, mas está desligado. Uhum. O outro também, o outro está presente, mas está ligado. Então, prevalece aquele que está ligado, obviamente, né? Então, você tem os dois códigos, mas o do emagrecimento está desligado, o do ganho de peso, do acúmulo de gordura corporal está super ligado. O que vai acontecer? O corpo vai obedecer o que o seu código genético está mandando. Mas não é genética herdada, como todo mundo pensa. É a minha sentença, né? Na minha família, todo mundo é gordinho, eu vou ser gordinho também. Isso não é sentença, já está comprovado por estudos científicos. Tá? O que é herdado da família é o comportamento, é a forma de se alimentar. Não é a genética, que muita gente associa. Mas voltando, então aqui, olha, o alimento chega no estômago e no intestino que secretam determinados hormônios, como a grelina, o peptídeo P, o peptídeo YY, né, o polipeptídeo P, o GLP-1, né? E outros hormônios mais, são vários hormônios que a gente chama de incretinas, que vão agir aonde, no final das contas? Aí vocês vão ver a cascata, que eu não vou entrar em detalhes, é cascata hormonal, vai agir lá naquele centro da fome e saciedade. Olha só. Então, se uma das coisas que estimulam esses hormônios é o que a Nutri falou agora, você colocar proteína na sua alimentação. É uma das coisas. Então eu vou colocar proteína na minha alimentação, todos os problemas estão resolvidos. Não é isso. A gente está dando, eu falei, é uma peça do quebra-cabeça, não é o quebra-cabeça inteiro. Assim como a hidratação. É necessário hidratar para emagrecer? É. Basta hidratar para emagrecer? Não. É necessário colocar mais proteína na alimentação para emagrecer? É. Basta isso para emagrecer? Não. Você vai somando. Você soma uma coisa com a outra, com a outra, com a outra, e você vai destravando as fechaduras do emagrecimento. É assim que funciona o emagrecimento. O doutor Cristiano, agora o que ninguém nunca parou para pensar, né, é que esse remédio famoso aí, né, ele dispara o GLP-1, mas o que ninguém fala é que a combinação alimentar adequada dispara o GLP-1, assim como uma medicação mais como do essa. Que ele. Mais do que ele. Mais do que ele. E bem mais barato. Então, não é só sobre comer isso ou aquilo, é sobre combinar os alimentos em cada refeição e aí ter esse ciclo para ativar esses hormônios, que muita gente toma remédio para isso e não adianta nada se você não mudar a sua alimentação, depois você engorda de novo e tudo isso, né? Principalmente sem prescrição médica, e você consegue isso com esse mapeamento, esse jeito novo, essa revolução do emagrecimento, que é as combinações alimentares que interagem com hormônios queimadores de gordura. É sobre isso. Por isso que funciona, né? Isso. A base do nosso conhecimento é uma só.
O que define o seu emagrecimento ou o seu ganho de gordura corporal são seus hormônios. Não é a caloria dos alimentos que você ingere, tá? São seus hormônios que são influenciados pelo tipo de alimento que você ingere. Mas o que importa no alimento não é a contagem calórica dele, porque isso é irrelevante, isso é um raciocínio raso. O que importa no alimento que você está ingerindo é a composição de nutrientes, que isso sim é muito mais complexa, muito mais verdadeiro. O seu corpo interage com os nutrientes, não interage com as calorias. Uhum. E os seus hormônios vão responder aos nutrientes, não às calorias. Isso. É por isso que é perfeitamente possível engordar muito consumindo alimentos zero caloria e emagrecer muito consumindo alimentos calóricos, desde que estejam nas combinações corretas, desde que sigam as estratégias corretas. Aí você vai estimular, não é apenas o GLP-1 que o remédio faz, é isso, estimular apenas um deles. Você vai estimular todos os hormônios. Todos. Olha aqui, aqui é assim também que funciona a cirurgia bariátrica. Muita gente acha que a cirurgia bariátrica só funciona porque diminui a absorção dos nutrientes, dos alimentos. Isso não é verdadeiro. É parcialmente verdadeiro, em parte sim, mas é principalmente porque a cirurgia bariátrica muda o trânsito intestinal e aumenta o disparo desses hormônios aqui no intestino. Só que a Nutri falou uma coisa muito importante. Assim como não adianta usar medicação, não adianta fazer a bariátrica se você não tiver estratégia alimentar correta. Porque você faz com que o intestino tenha uma propensão maior de disparar esses hormônios, mas os alimentos que você está ingerindo, mesmo que sejam baixa caloria ou que haja uma restrição calórica, eles não vão estimular o intestino a disparar os hormônios. Então você faz uma cirurgia, tem até um resultado inicial, mas depois engorda de novo. Então, o mesmo vale para a medicação, vale para a cirurgia bariátrica, né? Porque o raciocínio é o mesmo. Você não está trabalhando com o estímulo hormonal. E se você souber o alimento que estimula os hormônios corretos, você não precisa se submeter muitas vezes a uma cirurgia para ter esse resultado. Essa que é a grande jogada, a grande sacada, né? Existem casos onde a cirurgia é necessária, sempre vai existir, né? Mas eu acredito que hoje a grande maioria dos pacientes, tanto que vão fazer bariátrica quanto que já fizeram, teriam resultados melhores se soubessem interagir os alimentos com seus hormônios. Porque é aí que está a chave do emagrecimento. E aí, quando a gente fala tudo isso para vocês, nós acreditamos que quem está aqui conosco quer um emagrecimento definitivo. E tudo isso, o mapeamento da combinação dos alimentos que interagem com os hormônios, é 100% natural. São combinações alimentares. Você não precisa tomar nenhum remédio, comprar nenhum chá, viver de dieta restritiva. É comendo que você engordou, é comendo que você vai emagrecer. E a culpa não é da ansiedade e da compulsão alimentar. Elas são consequências. Elas são consequência das estratégias erradas, do desequilíbrio do seu centro de fome e saciedade. Então, o ponto importante de hoje é já fazer o que nós ensinamos nessa aula. E o mais importante, pare de fazer dietas. Entenda que existe um caminho novo. Não é fazendo a mesma coisa que você vai chegar em resultados diferentes. Doutor Cristiano, eu vou dar algumas dicas para a vontade de comer doce. Alguns docinhos que eu adoro e que eu vou falar para você colocar na sua vida. Então, sempre que você for comer algo doce, coma depois da refeição, nunca em jejum. Lembrando, se você tem fome de manhã, você vai comer. Horário não importa, o importa é comer a hora que você está com fome. Então, o doce sempre depois da refeição. Algo que eu gosto muito é morango com creme de leite. Eu adoro depois das refeições. A laranja com bagaço, uma banana com canela, fica uma delícia. E os doces de fruta, esses com açúcar mesmo, mas opte, por exemplo, um doce de figo, um doce de abóbora, um doce de fruta, que foi feito de fruta, é melhor do que uma sobremesa que é feito com leite condensado, com amido de milho, que vai ali vários ingredientes na composição, sabe? Então, sempre opte por um doce mais natural. Isso não quer dizer um doce sem açúcar, isso não quer dizer um doce com adoçante, tá? É um doce mais íntegro. Outra coisa é o chocolate.
O chocolate é uma excelente opção, você pode consumir ele 50% até 70%, depois da refeição, todos os dias, ali umas 20, 30 gramas, tranquilamente. Então, chocolate é uma boa opção. Frutas é uma delícia também. Uma salada de frutas é ótimo. A banana com canela amassadinha no micro-ondas. Morango com creme de leite, eu adoro. Frutas vermelhas também, para quem gostar. Outro docinho que a gente gosta muito aqui também, né, doutor Cristiano, é a bananada, né, que você pode fazer a banana bem madura, você coloca ela cortadinha na panela e ela vai soltando ali aquele doce dela. Você pode acrescentar um pouquinho de uva passas, fica uma delícia também. Então, olha a quantidade de doces gostosos que eu já te contei aqui. É uma delícia, né? E tudo isso você pode acrescentar aí na sua vida depois da refeição e tira esse peso das costas. Já coloca na sua vida, a partir de agora, essas informações, que eu tenho certeza que a sua ansiedade e compulsão alimentar já vai começar a reduzir. E não perca as aulas do Dr. Cristiano e da Nutri, porque eu tenho certeza que vão te levar ao resultado. Doutor Cristiano, obrigado pela companhia. Pessoal, que a alegria do Senhor seja a nossa força para a transformação, porque você merece o melhor. E o sucesso está logo ali, depois que a gente sai dessa zona de conforto juntas. Tá aqui, chegou a hora. E dizendo uma coisa importante, né? Isso tudo que a gente falou vale para aquelas pessoas que estão acima do peso, com sobrepeso, obesidade, e para aquele falso magro, ou aquela falsa magra, tá? Tem muita gente aí que o corpo é magro, mas se fizer uma composição corporal, essa pessoa tem excesso de gordura corporal. Porque excesso de gordura não necessariamente aumento de peso. Pode ser só proporcional. Aquela pessoa que é magrinha, mas não tem massa magra. É magrinha, mas não tem músculo. Aí você faz uma bioimpedância, faz uma composição corporal dela, o percentual de gordura é alto em relação ao peso dela. Então tem um falso magro, tá? Cuidado aí. Até breve. Fique com Deus. Tchau, tchau.